Olá! Agosto Lilás é uma campanha voltada para sensibilizar a população sobre o que é e como enfrentar e combater a violência contra a mulher. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 1.437 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2022, um aumento de 6,7% em relação a 2021. 4 são mortas a cada dia. As tentativas de feminicídio, não menos trágicas, somaram 2.563, 17,5% acima do ano anterior. Em Campinas, entre 2021 e 2022, houve um aumento de 34% no número de denúncias de violência doméstica, passando de 681 para 917 registros. O maior registro, 60,9%, foi de violência física. Em 2023, a cidade registrou já 5 feminicídios. Recentemente, em Belo Horizonte, uma jovem de 22 anos foi estuprada após ser abandonada por um motorista de aplicativo em uma calçada daquela cidade. Câmeras de segurança mostraram um homem que aparece após o carro ir embora e leva a vítima por ruas do bairro onde ela mora. O criminoso foi identificado como Wenderson Carvalho da Silva, de 47 anos. Ficou 3 horas com a vítima e ela foi encontrada desacordada, seminua, por uma moradora do bairro que fazia caminhadas. O combate às agressões contra a mulher envolve uma série de ações, como a criação e o cumprimento de leis mais rigorosas, também a conscientização da população, a oferta de suporte às vítimas e a prevenção. Mas então, qual é o papel da sociedade, do poder público, da garantia de direitos? São essas e outras perguntas que nós vamos abordar no Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação da presidente da Comissão da Mulher da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Mariana Conte, que é quem a gente, na verdade, está aguardando a presença. E a gente conta aqui com a vereadora Paola Miguel, que é membro da mesma comissão. A gente lembra que essa comissão ela é composta por 5 parlamentares aqui do Legislativo Campineiro. E a gente conta também com a presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB Campinas, a Fábia Bigarani, e também a secretária da Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, Vandecleia Moro. Sejam todas bem-vindas. A gente já vai começar esse bate-papo aguardando a vereadora Mariana. E eu vou começar com a doutora Fábia. Seja bem-vinda novamente, ela que já participou aqui com a gente. A gente também teve ainda dentro desse contexto, na última semana, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, de certa forma, fechar a porta para que assassinos de mulheres fiquem impunes, amparados naquela tese chamada legítima defesa da honra, né? Considerando a inconstitucional o uso dessa tese em casos de feminicídio, tanto na fase processual quanto na pré-processual, bem como perante o Tribunal do Júri, sob penalidade de nulidade do ato e do julgamento. Doutora Fábia, seja bem-vinda com essa decisão e como essa decisão pode ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. Boa tarde, é um prazer, Mina, um prazer, Paola, um prazer, Vandecleia e todos os ouvintes. Bom, essa decisão ela pode ajudar principalmente as mulheres no que tange a abrir a rede para discussão em termos de violência doméstica, em termos de caracterização e definição do que é uma violência contra a mulher. A partir do momento que foi excluída o crime apontado como crime em defesa da honra, é uma pontuação a mais em defesa da mulher. A nível prático, qual a diferença disso? Vão ter mais condenações de feminicídio, o número, a tendência é aumentar, não vão ter mais aquele excludente que a pessoa utilizava, que os defensores utilizavam, dizendo que o réu cometeu o feminicídio porque ele estava, vamos dizer assim, lavando a sua honra, né, com sangue. Então, a partir desse momento, essa medida, essa defesa não vai poder mais ser utilizada.
Certo, então daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Agora eu dou as boas-vindas à secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos. Secretária, a gente teve aí na última semana, inclusive, o lançamento da campanha do Agosto Lilás aqui em Campinas, com o tema Você Não Está Sozinha, nós estamos aqui para te apoiar. E Campinas realiza nesse mês uma série de ações. O que a gente pode dizer diante de números quando a gente olha o Cis9, por exemplo, que teve aí uma atualização e a gente fala de um aumento, por exemplo, 2018 a gente tem um número de mais de 2.400 casos de violência, depois a gente tem uma queda naquele período de pandemia, 2022 mais de 2.800. O que a gente pode avaliar que a cidade precisa na oferta de digamos que de apoio a essas mulheres diante desses números que passam a ser cada vez maiores em nossa cidade? Seja bem-vinda. Boa tarde, Mina. Cumprimentar a doutora Fábia, querida vereadora Paola, e de um tema tão importante. Nós abrimos a semana, o mês do Agosto Lilás, dizendo que o que nós queríamos é viver numa sociedade em que não precisasse existir o Agosto Lilás, que a gente não tivesse que ter um mês dedicado a falar do combate à violência contra a mulher. Queríamos viver numa sociedade em que as mulheres fossem respeitadas e não nascer mulher já ser um medo, já estar submetida a várias violações de direito. Com relação ao Cis9, na verdade nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, disponibilizamos um painel interativo onde ele reúne os dados de todas as violências do município, tanto contra a mulher, criança, adolescente. É uma forma de nós mapearmos e definirmos as políticas públicas, tanto atualizar e aperfeiçoar aquelas que já existem, como direcionar novos caminhos, dependendo do tipo de atuação. Por exemplo, nós lá conseguimos verificar quais são os bairros, as regiões onde essas mulheres sofrem mais violência, quais são a região onde mais temos atendimento na assistência social, e assim a gente consegue fazer o direcionamento. Dados é muito importante, porque através deles a gente tem políticas públicas eficientes e efetivas. Mas é preciso que também tenhamos a comunidade participando, a sociedade civil, tanto representada, por exemplo, aqui pela OAB, a participação do legislativo, do executivo, e sempre com o olhar de que não existe justificativa para qualquer tipo de violência. A mulher nunca dá causa a essa violência, e é nossa responsabilidade combatermos juntas. Tá certo, então daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre os serviços que existem na nossa cidade. E agora a gente fala com a vereadora Paola Miguel, que é membro da Comissão da Mulher, que trata justamente desses direitos e discute do ponto de vista legislativo quais são os apoios que essas mulheres precisam e quais leis podem ser aí aprimoradas ou não. Vereadora, seja bem-vinda, uma boa tarde. A gente fez aqui um preâmbulo do ponto de vista do direito, da assistência social. Hoje, quando a gente pensa numa comissão da Câmara que trata desse tema dentro de um contexto de combate à violência da mulher, quais são as principais preocupações? Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Mina. Boa tarde, doutora Fábia. Boa tarde, secretária Vandecleia, todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo. Eu acho que o fundamental é sempre a gente estar junto com a sociedade civil. Então, a gente faz justamente a interlocução com o executivo, a sociedade civil, para a gente poder, inclusive, saber quem está na ponta, como que sofre, né? Apesar de todos os equipamentos que a gente tem, quais são as maiores dificuldades, né? Então, a gente discute muito, por exemplo, quais são as formas de denúncia que as mulheres consigam fazer, mesmo de forma silenciosa, porque a gente sabe que muitas vezes elas passam o tempo todo com seus agressores, e a pandemia foi muito, trouxe isso muito nitidamente para a gente, né? Então, o espaço, por exemplo, da escola, do ambiente escolar, quando vai levar o filho, acaba sendo muitas vezes que ali, né, que ela consegue fazer a denúncia, ou então, quando chega no posto de saúde, né? Então, essa preparação dos servidores e olhar para a cidade de Campinas como um todo. Será que quem está lá na ponta, né, nos extremos da nossa cidade, no Vida Nova, no Gargantilha, no Bassoli, tem a mesma facilidade de quem mora na região central? Então, a gente também discute essa questão do território, né? A gente sabe que a violência contra a mulher, infelizmente, acontece com todas as classes sociais, todas as idades, né? Mas muitas vezes os serviços ficam concentrados e isso dificulta que uma mulher tenha acesso até mesmo à denúncia. Tá certo, então. Depois daquele caso que nós tivemos em Belo Horizonte, muitas vertentes do ponto de vista do direito têm sido discutidas, né? Olha, a quem compete proteger, de quem pode ser... Será que, de certa forma, a negligência pode ser considerada uma corresponsabilidade ou não?
O que esse caso que aconteceu e acabou tornando uma repercussão nacional traz de lição para a gente ou de reflexão, doutora Fábia? Bom, eu acho que o fundamental é avaliar caso a caso a responsabilidade de cada um. Voltando sobre as filmagens ainda, quando você vê que a moça foi abandonada pelo aplicativo, pelo rapaz, pelo motorista, já seria uma opção de socorro. Ele poderia ter levado ela na porta de um hospital, poderia ter deixado ela em algum lugar público que pudesse dar assistência para ela, mas não, ele deixou numa rua ermo. Então já houve aí uma negligência, um descaso e uma missão de socorro também, porque ela estava totalmente inconsciente naquele momento. E você já faz uma previsão. Você vai deixar uma mulher de madrugada numa rua escura, sem iluminação alguma. Por mais que seja na frente da casa dela. Exatamente. Se é na frente da casa dela, tocasse a campainha, esperasse alguém atender, entendeu? Mas simplesmente não, deixou numa rua emo, escura, sem iluminação, aquele horário que não tem ninguém transitando, nem sequer chamou um policiamento, ou alguém que pudesse vir socorrer ou prestar assistência àquela mulher. Sim. Simplesmente a deixou, a depositou lá como se fosse um saco de batatas, né? Então, a partir desse momento, demonstra o quê? Uma insensibilidade da pessoa, primeira coisa, e a nível jurídico, uma omissão de socorro e uma negligência. Ele é responsável indiretamente por tudo que veio acontecer com essa moça depois desse episódio. Compreendo. Algo muito preocupante que tem sido discutido, inclusive, é o posicionamento de algumas mulheres devido à repercussão do caso. Algumas mulheres dizendo, nossa, mas por que ela bebeu? E etc e tal. O que a gente precisa mudar na visão de cada uma de vocês, da nossa cultura e daquilo que a gente entende sobre amparar uma outra ou um ao outro, né, independente do sexo, quando a gente pensa em combater a violência, em especial, caso, a violência contra a mulher? Vereadora Paola. Primeiro que a gente tem que lutar contra essa cultura do estupro, né? A vítima nunca ela é culpada, né? Se ela ingeriu bebida alcoólica, né? Se ela está com a consciência alterada, a culpa não é dela, daquilo que as pessoas vão fazer com o corpo dela. Esse caso que aconteceu, né? Representa muito isso. A vítima sempre é culpabilizada. A gente já ouviu a questão da cor do batom, do tamanho da roupa, da saia, né? Mas ninguém fala que aquela pessoa que cometeu esse crime não deveria ter violado aquele corpo, né? Então, o fato de ter, como a secretária trouxe muito bem, né? O fato de ter nascido mulher faz com que eu tenha medo de andar na rua, né? Ainda mais numa situação como essa. Me faz ter medo agora, por exemplo, de pegar um transporte por aplicativo, né? Porque eu não sei se aquela pessoa vai estar, inclusive, zelando pela minha segurança. E isso não deveria ser minha preocupação. A preocupação que a gente deveria ter na sociedade é que a gente tem que zelar pelos outros, em especial pelas mulheres. Nós somos mais de 50% da população, somos mais de outros 50%. Então, por aqui do lado é melhor, né? Por que ainda faltam tantos direitos para nós? Secretária. Olha, tanta coisa que tem que mudar na sociedade, a vereadora colocou muito bem, ninguém dá causa a qualquer tipo de violência, o culpado é sempre o agressor, acho que essa é a primeira cultura que tem que ser modificada, não é para buscar, muitas vezes a gente vê que os maiores casos de violência são a violência física, então é porque a mulher fez isso, porque ela fez aquilo, ela nunca dá causa a isso. E nós estamos hoje, por exemplo, hoje é um marco, está citando essa notícia, mas hoje é um marco para nós enquanto brasileiros. Hoje é o dia 17 anos da Lei Maria da Penha, uma das leis mais bem feitas, uma das leis que repercutiram a nível fora do Brasil, também construída com vários atores. Mas, infelizmente, ainda vemos violações de direito, ainda vemos mulheres que não têm a lei. Agora, veja, essa questão que nós falamos aqui, da mulher ainda ser um objeto, o homem poder dizer que está fazendo ilegítima defesa da honra. Então, o primeiro que eu falo assim, o primeiro passo que a gente tem que fazer para, de fato, mudar a cultura é entender, nós, mulheres, somos sujeitos de direito, não somos objetos, não merecemos e nem damos causa a nenhum tipo de violência. Tá, no começo do programa, inclusive, a doutora Fábia lembrou, né, que ainda se usa 2023, a gente precisou dessa decisão do Supremo, porque apesar de ser uma lei tão antiga, nós ainda tínhamos muitos homens usando essa tese da limpeza da honra, aí, lavagem da honra, para sua defesa em caso de feminicídio, doutora? Sim,
E, inclusive, os próprios defensores no júri utilizavam essa tese da legítima defesa da honra, que a pessoa, no ímpeto, movida, sobre forte emoção, cometeu, porque a honra dela foi manchada, etc. e tal. Quer dizer, desculpando-se ou indesculpável. Olha, a gente vai daqui a pouquinho contar com a vereadora Mariana Conte, que já está por aqui e também vai dar a sua opinião. Mas aí eu pergunto, quando a gente discute, vereadora Paola, essa questão do apoio da sociedade civil hoje, entre as demandas da comissão, inclusive vocês fizeram, a vereadora Paola, inclusive, é a presidente também da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, e algumas reuniões as duas comissões fizeram em conjunto. Vereadora, como é essa questão de pensar que, como a senhora disse, a gente tem que pensar nos direitos das pessoas, em especial a mulher que acaba sendo mais vulnerável, e a gente tem uma cidade como Campinas, que apesar de termos orgulho de chamarmos de metrópole, nós ainda temos muito a avançar. Campinas tem um índice de feminicídio que é maior que a média estadual, né? Então isso demonstra qual é a necessidade da gente discutir, falar sobre isso e pensar políticas públicas a partir disso, né? Então, muitas vezes, né, o que a gente tenta fazer, inicial, é conversar com quem está lá na ponta. Então, já conversei com uma mulher que tinha medida protetiva contra o ex-companheiro, mas ele morava no mesmo condomínio, né? Então, a distância, né, que deveria ser ali mantida, não era mantida, né? Eles se encontravam constantemente, né? Então, existe uma dificuldade, muitas vezes, do cumprimento dessa lei. Eu já visitei, inclusive, um programa que a gente tem aqui na cidade, né, que é o Gama, que faz justamente essa proteção, mas muitas vezes existe uma falta de informação para as mulheres chegarem até lá, né? A gente sugeriu, através de um projeto de lei, que tivesse a integração dos sistemas, né? Porque a partir do momento que a mulher faz a medida protetiva, o Gama já receber essa medida protetiva, né, para que ele entre em contato com a mulher, e não que a mulher tenha que buscar novamente esse serviço, porque contar novamente essa história também é reviver essa violência. Então, quantas vezes, né, a gente vê que alguém não denunciou porque não quer reviver aquela história, ou quer simplesmente parar de pensar sobre aquilo, né? Quantas vezes a gente viu mulheres que mudaram de cidade, inclusive conversei com a secretária, pedi ajuda de uma mulher que saiu de uma cidade próxima e veio para o município, que ela havia levado 19 facadas, e ela falou que não tinha condições de permanecer naquele município, que era muito pequeno, todo mundo sabia a localização do abrigo, e acaba vindo para Campinas. Então, Campinas, né, nessa capacidade de metrópole, a gente acaba recebendo todas as demandas da cidade e o entorno também. Então, uma das coisas que a gente acaba muitas vezes deixando passar são essas mulheres recém-chegadas aqui, para onde elas vão, né? Como que elas buscam essas ajudas, né? Até conseguir colocar a criança na escola, buscar o serviço, encontrar, né, esse serviço, comprovar a residência no município, muitas vezes o agressor já encontrou ela novamente. Então, isso faz com que a gente tenha que discutir e pensar com quem, infelizmente, passa por isso todos os dias. Olha, já que a vereadora Paola, inclusive, falou das medidas protetivas, nós temos aqui que foram concedidas no Brasil no primeiro semestre deste ano, 254.440 medidas protetivas. No Rio de Janeiro, um aumento de 11,7% e na capital paulista, 17,4%. Mas será que a medida protetiva, ela garante de fato a segurança da mulher? O que pode ser feito? Daqui a pouco a gente volta com essa discussão. Nós vamos para um breve intervalo. A vereadora Mariana Conte já está aqui e vai dar sua opinião daqui a pouquinho. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje fala sobre o combate à violência contra a mulher. A gente lembra que nós estamos aqui hoje com 4 convidadas, programa bem recheado, pessoal. A doutora Fábia, que é da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB Campinas, vereadora Paola Miguel, que é membro da Comissão da Mulher aqui da Câmara e também presidente da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo,
secretária Vandecleia Moro, que é a secretária da Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, e a vereadora Mariana Conte, que é presidente da Comissão da Mulher aqui da Câmara Municipal. Vereadora, a senhora estava aqui já ouvindo o que a gente estava conversando, né? Queria já dar as boas-vindas também. E já que a gente citou a questão da medida protetiva e a vereadora Paola também falou de alguns serviços que, inclusive, daqui a pouquinho a secretária vai falar um pouquinho para a gente, qual é a avaliação que a senhora faz nesse combate? A gente está discutindo, claro, serviços públicos, mas também a responsabilidade de cada um de nós diante de tantas coisas que vêm acontecendo. Bom, eu quero cumprimentar a Mirna, a Fábia, a Paola, a Vandercleia, cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Eu queria puxar um gancho um pouquinho de um assunto que vocês estavam comentando antes de eu chegar, que é a questão da decisão para proibir o uso da tese da legítima defesa da honra. Eu acho que a gente precisa saudar isso como uma luta de 40 anos no Brasil. Na verdade, né, a luta contra a defesa dessa tese foi uma luta que embalou o movimento feminista desde a década de 70 e que as repercussões disso passaram por toda a luta para a Constituição da Lei Maria da Penha, o que a gente tem que saudar, né, temos que saudar a Lei Maria da Penha como uma conquista da luta do movimento feminista, a Lei Maria da Penha que é de 2006, e a Lei Maria da Penha que prevê, inclusive, as medidas protetivas e os serviços de atenção. Então, isso estar regulamentado numa questão de lei é fundamental. E a Lei Maria da Penha, ela define que é responsabilidade do Estado, compartilhada entre União, Estado e prefeituras, a defesa, a garantir para uma vida para a mulher sem violência. Isso é fruto de um processo de anos e anos, de décadas de luta das mulheres, do movimento feminista no Brasil. Então, quando nós estamos partindo agora, né, desse aumento dos índices de medida protetiva, a gente sabe que muitas da violência, ela não aparecia, não é que ela não acontecia, ela não vinha à tona, né? Então, nós temos aí a própria existência de programas como esse, da gente falar sobre a violência. Então, isso tudo é processo de conquista. Agora, nós temos muito que conquistar, porque a violência ainda acaba sendo uma realidade e a Lei Maria da Penha, ela precisa ser uma realidade na vida das mulheres. É uma lei muito conhecida, é uma lei que as pessoas sabem, mas a gente sabe que as dificuldades, tanto daqueles que operam a lei, né, então é muito difícil, a Paola falou sobre revitimização, sobre muitas vezes como as decisões equivocadas acabam levando a mulher, seja a uma situação de desistir de buscar seus direitos, ou mesmo colocando em risco a vida da mulher, porque muitas mulheres não buscam, não denunciam, não buscam, ou fogem das suas cidades, fogem da sua casa, porque a sua vida está em risco. A avaliação que eu faço sobre os serviços os serviços de atenção às mulheres em situação de violência, eles muitas vezes não são colocados como prioridade na definição das políticas. E para a gente combater a violência, a gente precisa ter serviços. Então, a gente sempre coloca aqui, sempre colocamos uma demanda, inclusive formalizamos isso para o governo municipal, para a prefeitura, a demanda, pelo menos, por exemplo, a ampliação da equipe do CEAMO. O CEAMO, aqui tem apenas uma equipe, né, para uma cidade, uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada. Para uma cidade com mais de 1.100.000 habitantes, é óbvio que não vai ser suficiente para garantir. Nós queremos que o CEAMO faça um trabalho junto dos territórios, junto aos outros serviços públicos também. O CEAMO que é um centro de referência que a mulher pode recorrer e que vai orientar, vai prestar, né, todo o serviço, que a mulher e recorrer ao CEAMO não está condicionado a fazer uma denúncia, porque a decisão de fazer uma denúncia é uma decisão séria na vida da mulher. Para fazer a denúncia, ela precisa ser apoiada. Não dá para, porque aí vem o julgamento, mas a mulher não denuncia porque ela gosta, ou porque ela é fraca. Mas assim, é uma decisão séria na vida da mulher denunciar alguém que ela compartilha casa, renda, os filhos, afeto também, enfim, né? Então, entendo que a gente precisa ampliar isso, precisa ampliar a casa-abrigo, precisa ter casa-abrigo regional, a gente precisa ter esses serviços espalhados nos territórios, o serviço especializado,
né? Nós estamos falando de serviço especializado porque a Lei Maria da Penha também garantiu isso, a necessidade, o direito da mulher ter um serviço especializado para lidar com a situação de violência. E isso precisa ser prioridade no orçamento. Então, nós fazemos batalha ano a ano aqui, nós fazemos batalha aqui na Câmara, por exemplo, a destinação de verba para esses serviços especializados de combate à violência contra a mulher. Então, muitas vezes eu falo, a gente ouve muitas gestos, ações, somos contra a violência. Sim, somos contra a violência, é super importante, mas isso precisa ser concreto na prática, com destinação de verba, com contratação de equipe, com destinação, com abertura de serviço, ampliação, porque é isso que faz salvar a vida das mulheres. Tá certo. Então, e agora, então, a palavra da secretária Wandecleia, já aproveitando o gancho da vereadora Mariane, falando sobre esses serviços, secretária. Nós temos toda uma rede protetiva, como sabemos, é responsabilidade do poder público, da sociedade, da família, dessa preservação dos direitos das mulheres. Na assistência social, claro que tem outras políticas públicas também envolvidas. Na assistência social, nós temos, como a vereadora Mariana colocou muito bem, a Lei Maria da Penha garante um serviço de referência, e aí nós temos o CEAMO. O CEAMO esse ano completa 21 anos de existência, também é uma luta de um movimento, é uma já conquista. Existia antes da Lei Maria da Penha. É uma então. conquista, sim, já existia, mas foi uma conquista das mulheres. Esse CEAMO, ele é referência para todo o Brasil na política pública para a mulher. Nós mudamos algumas coisas dentro do CEAMO, por exemplo, o horário de atendimento estendido, tanto que a gente verifica que houve um aumento no número de recebimento de mulheres vítimas de violência dentro do CEAMO. A gente antes atendia das 9 às 5, mas agora passamos a atender das 8 da manhã até as 19 horas. Isso amplia o horário de atendimento, faz com que essa mulher tenha possibilidade, aquela que sai do trabalho possa ir, aquela que vá de manhã cedo. Também estar no local onde está faz com que o CEAMO tenha um atendimento muito discreto. Muitas vezes a mulher está no território e não consegue. Por exemplo, a gente tem serviços no território que também atendem. Eu falo que a política pública para a mulher, ela tem que ter a conscientização, como você iniciou. O que a gente precisa mudar na sociedade? Então a gente tem que conscientizar, tem que fazer rodas de conversa, tem que conscientizar os servidores, capacitar aqueles servidores que atendem essa mulher vítima de violência, como a vereadora colocou, para que ela não possa sofrer de novo, vitimizar, ter que contar a história dela novamente. Além dessa questão do acolhimento que a gente faz dessa mulher, seja no CEAMO, seja que tem os centros de referência, a vereadora colocou o que a gente tem de equipe técnica, assistente social, psicólogo, advogado, seja os CRAS, que também quando a gente fala do atendimento ali, que é os CRAS que estão no território, muitas vezes acolhem essa mulher por outra demanda. Essa mulher tem uma outra questão, faz uso de um outro programa, de um outro benefício, e ali ela pode compartilhar e ser então encaminhada. Os CREAS, ele é diferente do CEAMO. O CEAMO, o foco é a mulher, o CREAS atende a família vítima de violência. Muitas vezes a família chega referenciada para os CREAS e não é verificada uma violência contra a mulher. É uma violência contra a criança, é uma violação de direito, mas depois os profissionais, ao escutarem, atender essa família, verificam que há também uma violência contra a mulher e faz os atendimentos. O nosso abrigo Saraeme também é referência. A gente tem um abrigo municipal que acolhe mulheres que tenham medida protetiva, com ou sem filhos. É um local sigiloso, muitas vezes cidades próximas encaminham mulheres porque a cidade é pequena, não tem um espaço adequado, sigiloso, em que esse homem não vai encontrar a mulher. E aí nós temos, para além disso, não só conscientizar a população, não só acolher e garantir os direitos dessa mulher, mas a gente tem que promover políticas públicas para que essa mulher, que então entenda que ela está sofrendo violência, porque o entender, muitas vezes a mulher não consegue se ver naquela situação de violência, seja por uma questão cultural ou várias outras conjecturas, essa mulher não percebe. Mas essa que percebe, que a gente consegue conscientizar e ela deseja sair dessa situação de violência, ela tem forças para fazer isso, a gente tem que dar capacidade e fornecer mecanismos para ela possa superar. A questão financeira é um grande desafio, porque muitas mulheres se submetem à situação de violência por depender do companheiro ou achar que depende, porque muitas vezes ele faz toda uma violência contra ela, patrimonial, psicológica. Então a gente tem programas, por exemplo, o Renda Campinas, que é um programa de transferência de renda. O primeiro grupo é voltado para mulheres chefes de família. E ao fazer o levantamento que a gente pode atender até 25 mil famílias, 92% dessas famílias que recebem o Renda Campinas são famílias chefiadas por mulheres.
E aí a gente tem dois dados. Primeiro, que sim, a gente está investindo em transferência de renda para a mulher e que as mulheres são aquelas responsáveis pelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então a gente tem que promover mais ações. Daí vem um outro programa, uma outra política pública permanente, que são os benefícios eventuais. Diferente do abrigo, que a mulher tem que ter uma medida protetiva para poder estar naquele local, agora nós temos o auxílio aluguel para a mulher vítima de violência. Basta que essa mulher registre o boletim de ocorrência e seja acompanhada pelos nossos serviços, pelo CREAS. Ela sendo acompanhada, registrando, ela tem direito a receber um auxílio aluguel de 6 meses a 1 ano. Não precisa que a mulher tenha uma medida protetiva, não precisa que essa mulher esteja correndo risco de morte, que é o caso do abrigo. Outro que a gente tem muito importante do benefício eventual é o auxílio à mãe. Muitas vezes essa mulher no início da gestação ou quando tem um filho está fragilizada. Então a gente tem um auxílio natalidade para mulheres que têm um filho de 0 a 3 meses, para ajudar naquela composição da renda. Fora a Feira das Mulheres Empreendedoras, que ele vem com um olhar também de ser não um espaço apenas de venda e geração de renda, mas um espaço em que as mulheres possam dialogar, ter rodas de conversa, conversar, uma apoiar a outra. Esses são apenas alguns dos serviços que a gente tem de programas que buscam a superação. Secretária, inclusive a vereadora Paula mencionou a questão de uma casa-abrigo regional, e a gente já trouxe aqui em outros temas, saúde e tudo mais, quando a gente fala em investimentos, né, do quanto é investido, por exemplo, em verba federal ou estadual e o quanto é investido do município. No que diz respeito à defesa da mulher, à proteção da mulher, na verdade, aqui em Campinas, a gente tem algum tipo de verba que vem especificamente para isso dos governos estadual e federal ou não? Todas as verbas são do município? Não, existe complementação de renda quando a gente fala que a política pública para a mulher está em assistência social, está em direitos humanos, está em pessoa com deficiência, está em segurança alimentar. Tá. Quando a gente fala de assistência social, a gente recebe recursos do governo estadual e federal, com certeza no montante muito, muito inferior ao que é aportado pelo município, na mesma forma nas outras políticas públicas. Então vem o recurso que com certeza é a menor, e o município é quem faz o aporte mais da política central, política de direitos humanos, a política de assistência social, de segurança alimentar e de pessoas com deficiência. Entendi. Agora, doutora Fábia, a gente está falando aqui hoje justamente, você que está acompanhando Questão de Ordem ao vivo, hoje, Lei Maria da Penha, 17 anos, e você que está acompanhando a reprise, né? A gente fala sobre esse tema, dessa data tão importante que é 6 de agosto para quem trabalha e para quem precisa dessa proteção. Doutora, uma lei que representa muito avanço, mas de que forma a gente vai conseguir ainda fazer com que muita coisa que está no papel passe para a prática, para efetivamente proteger cada uma dessas mulheres? Através de políticas públicas, através de solicitações, pedidos, requerimentos, ofícios, manifestações, através de políticas públicas. Sim. E quando a gente pensa nessas políticas públicas, agora para todas, né? A vereadora Mariana, que tipo de integração a gente deve fazer entre, por exemplo, polícia, judiciário, assistência social, saúde e outros que envolvam diretamente a proteção das mulheres, sejam elas sozinhas ou com seus filhos? Posso... eu acho que a primeira questão, né, a gente ter uma qualificação dos servidores e agentes para o recebimento dessa mulher, né, porque no intervalo eu e a doutora Fábia estavam conversando aqui, muitas vezes, se essa violência não é física, né, se ela não é aparente, se ela é um assédio, se ela é patrimonial, você tem dificuldade de realizar o boletim de ocorrência. Né? Então, você tem dificuldade, muitas vezes, de identificar essa violência. Então, se a gente tem uma preparação dos nossos servidores para esse recebimento de denúncia, para a identificação, principalmente, da denúncia, fica mais fácil, né? Fica melhor, fica menos difícil para essa mulher realizar essa denúncia e ter esse apoio também. Uma outra coisa que a gente propôs aqui, né, é a Lei Maria da Penha nas escolas, para que logo cedo a gente já comece a identificar essa violência. Então, muitas vezes, ali no primeiro namoro, você já tem um indício disso que pode acontecer, né? Ali no ensino fundamental ainda, né? Você tem uma reprodução disso dentro de casa, você começa a identificar, né? Muitas vezes são as próprias crianças que não aguentam mais estar dentro daquela situação, e isso que motiva as mães, as
tias, as avós, a denunciarem esse caso, né? Então, a qualificação dos servidores, a qualificação do ambiente escolar, o ambiente de trabalho também qualificado, né, do mercado de trabalho, para que essa mulher consiga também denunciar nesse espaço, e também, principalmente, esses serviços, né, que vão receber essa mulher, ter um espaço total de acolhimento, não só para ela, mas também para os filhos, né, pelas crianças que elas são responsáveis e muitas vezes pelos idosos também que elas são responsáveis, porque uma das dificuldades que a gente tem hoje, quando a gente fala do abrigo, por exemplo, é que, primeiro, que a mulher precisa estar na iminência da morte, e depois porque ela não consegue levar as crianças, muito menos os idosos, para esse espaço. Eu estive em Brasília recentemente, né, solicitei a Casa da Mulher Brasileira aqui no nosso município de Campinas, porque apesar de a gente ter um município com 1.200.000 habitantes, a gente cuida de uma região metropolitana com 3 milhões de pessoas, que acabam buscando o serviço de Campinas. Então, essa casa regional poderia ajudar justamente a desafogar. E a Casa da Mulher Brasileira, ele tem integrado todos esses serviços, então, num espaço só, para a mulher não ter que ficar indo de um espaço para o outro, de um lugar para o outro, para buscar essa ajuda. Sim, Vanderclay. A vereadora tem toda a razão quando fala de necessidade de haver uma integração. Quando a gente fala da política pública de combate à violência contra a criança e adolescente, a gente vê uma rede protetiva muito bem articulada. É claro que a gente continua verificando violência, continua vendo ainda violações, mas a rede é muito integrada. E é isso que a gente busca também com relação à rede protetiva da mulher. Envolver educação, saúde, organizações sociais, todas elas, trabalho e renda também é uma que deve ser envolvida. Então a gente tem que ter uma integração e sempre buscando que essa mulher não seja revitimizada, pronta. Porque essa mulher já é muito difícil. Uma mulher que chega e diz, eu estou sofrendo violência, eu preciso de ajuda, ela já rompeu várias outras barreiras antes de chegar e concretizar isso. Então fazer com que essa mulher repita tudo isso não é bom. E muitas vezes ela pode até retroceder. Então essa mulher veio, pediu ajuda, a gente tem que estar integrado para ofertar todo tipo de ajuda e garantir os direitos dela. Eu entendo que, na verdade, a integração é importante, mas a integração ela tem um centro, né? A Vanderclay falou da rede de proteção à criança e adolescente. A gente sabe que a rede de proteção à criança e adolescente, ela funciona, e ela funciona porque ela tem um pilar, que é a educação. A criança tem obrigatoriedade de estar na escola. A educação, a escola, funciona como um pilar de proteção a criança, seja de proteção ao trabalho infantil, porque se a criança não estivesse na escola, ela estaria trabalhando, seja da situação de violência. Então, o que eu entendo que, na verdade, a integração, para mim, né, no meu entendimento, e pela experiência, pela relação com os movimentos, pela conversa com as mulheres que estão em situação de violência, em grande medida, né, então, embora seja responsabilidade do Estado, da União e do município, e as delegacias, tem as delegacias da Polícia Civil, tem a ação da PM, tem a ação da GM, tem a ação das políticas públicas dos diversos programas, mas eu entendo que falta um pilar para garantia dessa integração, né? Desde 2016, quando 2017, nós fizemos todo um debate na Comissão da Mulher, conseguimos trazer para Campinas todos os serviços previstos na Lei Maria da Penha, né? Então, a Vara de Violência Doméstica e Familiar, a Fábia participou como Comissão da Mulher Advogada intensamente, a Defensoria, né? uma defensora especializada, o CIS9, de reeducação e responsabilidade, o CERAV, tanta coisa tá na cabeça. Tá funcionando, né? Mas assim, isso aqui, eu entendo assim, nós conseguimos também trazer, né, o CERAV como uma política, mas assim, eu vejo que ainda falta o funcionamento, a própria vara de violência doméstica e familiar, né? Nós discutimos muito que o homem agressor participar ser responsabilizado e participar de um serviço no CERAV. Essa palavra está fugindo da minha cabeça. Do CERAV,
é fundamental. Então, a gente precisa que dessa seja uma decisão judicial da Vara de Violência Doméstica e Familiar, que precisa ter uma articulação com a Defensoria Pública, que precisa ter uma articulação com o SEAMO, que precisa ter uma articulação com a Casa Abrigo. Então, nós queremos a Casa Abrigo Regional e a gente precisa ter uma articulação, inclusive, que extrapole o município de Campinas. É necessário que tenha uma articulação com as diversas cidades. Então, eu entendo que, embora a gente tenha o serviço, esses serviços, né, devem melhorar, deve ter mais investimento, né? A secretária Vandercleia comentou dos CREAS e dos CRAS, que cumprem um papel importante, mas o que nós queremos não é que o SEAMO saia do centro. O SEAMO estar no centro é fundamental. Aqui, isso é uma proteção, porque muitas vezes a mulher está no território, coloca em vida, o risco de vida, a coloca em risco de vida. Mas que o SEAMO tenha equipe suficiente para prestar um serviço especializado em articulação com os CREAS e com os CRAS. Vereadora, quem está em casa para entender melhor, a senhora pensa assim, quando a senhora fala desse serviço do SEAMO com várias equipes, seria mais ou menos no modelo do Conselho Tutelar, mais ou menos nesse sentido ou não? Não, você ter o SEAMO no centro da cidade, como um espaço, inclusive, que é mais fácil a mulher ir de uma forma sigilosa, então no centro da cidade a mulher pode fazer alguma coisa e acaba indo, acessando o SEAMO. Mas se a equipe é mais ampla, essa equipe, além de atuar no centro, prestando o atendimento no centro, ela pode circular nos territórios. Então, por exemplo, nos CREAS ou nos CRAS, a equipe do CRAS identificou uma família que está em situação de violência, a mulher está em situação de violência. Não é papel do CRAS, porque o CRAS atende a família. O atendimento especializado precisa ter uma referência, né? Quer dizer, esse é o centro de referência. O CRAS identificou, atendeu a família, mas a mulher que está daquela família, que está numa situação de violência, ela precisa ter um serviço de referência. Qual a indicação? A indicação é procurar o SEAMO, só que o SEAMO tem apenas uma equipe. Então, nós precisamos da ampliação da equipe para que, uma vez identificado ali no serviço que atende a família, a gente tenha digamos assim, o SEAMO tenha condições de estar naquele território, enfim, revezamento, enfim, não sei, acho que é necessário que se discuta com a equipe como seria essa gestão, mas que pudesse, inclusive, em alguns momentos, ir até o território para, caso seja uma avaliação da equipe, poder atender, orientar aquela mulher de uma forma especializada. Estou ilustrando como é necessário. E, na minha opinião, o SEAMO ele tem que cumprir esse papel. Só que e eu acho que nós temos trabalhadoras, enfim, né? Toda a equipe é muito boa, mas assim, que tem que lidar com tanta coisa que acaba não conseguindo fazer esse papel e esse trabalho. Né? Então, eu entendo que a gente precisa fortalecer o SEAMO, ampliar a equipe, ter mais profissionais, e isso passa por orçamento público, passa por contrato de concurso público, inclusive para que o SEAMO tenha mais capacidade, mais condições de ser um pilar de articulação desses serviços também. Sim. Só uma questão, por isso que eu acho que é muito importante o diálogo quando a gente fala da política pública, dela ser dinâmica, dela ser maleável, de ser aperfeiçoável com o passar do tempo. Talvez, entendo a questão do pilar, de a gente definir uma política pública, como funciona na criança e adolescente, só que com a mulher são várias as portas de entrada. Então essa mulher, por isso que o meu receio é a vitimismo, essa palavra diferente de novo, dela. Então às vezes a porta de entrada, o pilar dela vai ser a delegacia da mulher, ou por meio de um boletim de ocorrência, o SEAMO faz essa busca, ou então ela vai pedir ajuda no hospital, na casa de saúde, ou ali no UBS, ali onde ela se sente fortalecida para fazer esse pedido. Então a gente tem mesmo que fortalecer, essa rede tem que estar integrada, mas eu receio que talvez ter apenas um ator como fomentador talvez não seja o ideal, porque às vezes pode ser que essa mulher ela venha no centro de saúde, e ali ela conte, porque foi onde ela levou o filho para fazer algum atendimento. E aí esse tem que articular com toda a rede. Então todos têm que estar muito bem capacitados, sabendo os serviços de cada um, para que a gente possa compor. Mas a minha ideia não é nem que seja apenas um fomentador, mas é que o profissional do centro de saúde, muitas vezes já fui
perguntada por profissionais de centro de saúde, que eles me perguntam assim, o que eu faço se eu vejo que uma mulher está em situação de violência? Então, tem que ter a capacitação, mas uma vez identificado para aquele profissional, o serviço especializado que é o centro de referência, né? E que é o centro de referência que vai acionar a casa-abrigo, se caso seja necessário, mesmo os serviços de auxílio, caso seja necessário. Então, sempre preocupando de não revitimizar, mas ter a referência, né? E o que eu vejo é que hoje, embora seja um trabalho das profissionais seja ótimo, seja um bom trabalho, uma equipe para fazer o atendimento, para estabelecer a relação com os demais serviços, para fazer essa articulação, inclusive para que a mulher não seja revitimizada, que ela não precise ficar passando de um lado para o outro, perguntando o que eu faço, como é que... Não, tem um serviço que faça dê a liga entre eles. É insuficiente. Para mim, assim, uma equipe para fazer tudo isso, é claro que não vai conseguir. Então, eu entendo que existe uma prioridade aqui na cidade de Campinas, que nós precisamos a ampliação da equipe do SEAMO como uma condição, inclusive, da melhoria da rede como um todo. A gente falou, inclusive, agora há pouco no início do programa, sobre o caso de Belo Horizonte, e a gente sabe que existe uma campanha chamada, inclusive, aqui, Sinal Vermelho, né, contra a violência. Já tivemos, inclusive, alguns institucionais falando sobre isso, que é aquele X com batom vermelho, ou então algo escrito num papel para pedir ajuda. Inclusive, também temos aí a iniciativa de alguns bares que estão treinando os seus atendentes para justamente verificar se está acontecendo alguma coisa. Em Campinas mesmo, já vi algum lugar que você vai à noite e tem na porta do banheiro, se estiver acontecendo alguma coisa com você, faça isso, isso, isso. Como que a gente consegue, do ponto de vista geral, pensar nessa cultura? E, por outro lado, a secretária falou isso, aliás, todos falaram sobre a questão também da parte econômica. Claro que não caberia tantos atores aqui no Questão de Ordem para estar falando sobre uma coisa, mas eu queria, nesse meio, falar sobre isso. Sobre essa mulher que está vivenciando um tipo de violência quando ela sai, por exemplo, para se divertir. E também a mulher que muitas vezes ela não depende economicamente, ela não vai no posto de saúde porque ela tem convênio médico, ela não vai no CRAS, ela não vai no CREAS, mas ela precisa de ajuda. E como que a gente consegue lidar com isso? Eu não tenho aqui hoje uma psicóloga ou uma psiquiatra para tentar ver esse outro lado dessa questão dessa proteção integral a essa mulher que não necessariamente só tem a questão, tenha mais a questão econômica, mas tem as questões de dependência emocional e tantas outras que, infelizmente, quando essa denúncia chega, já está na porta da delegacia. Como que a gente consegue pensar também em proteger essa mulher? Nossa, a mulher seria da classe A, né? Da classe A, B, digamos assim. A, B. Bom, vamos lá. Normalmente, essas mulheres, elas procuram terapeutas, psicólogas particulares, as quais elas possam conversar sobre. A orientação que nós estamos dando, ainda mais que nós temos dentro da nossa comissão vários membros consultivos que são da área da psicologia, é para que espalhem isso no sentido de pedir para essa mulher procurar, para ela fazer a denúncia. Porque se essa mulher, seja da classe A até a classe E, se ela não fizer a denúncia, simplesmente nada pode ser feito. Mesmo que ela vá até o SEAMO, ela tenta um amparo, etc. e tal. Se não for denunciado, se não for dado o início do devido processo legal, aquele autor de violência não vai ser punibilizado. Então, embora essa mulher esteja fortalecida, ele vai estar na rua. Ele está na rua, ele comete de novo violência. Então, isso serviria tanto para a classe A quanto a classe E. Tem que denunciar e a gente pede para os serviços particulares entrar em contato. A gente sempre entra em contato nas redes, procurando a maioria dos atendimentos. Mas existe algum tipo de notificação compulsória, por exemplo, nos serviços particulares? Não, nesse sentido não. Tá. Nesse sentido não. É mais uma consciência, mas isso realmente é uma ideia interessante para a gente poder ir atrás de uma políticas públicas nesse sentido.
No serviço público, a notificação compulsória, caso seja percebido ou não, necessariamente? Saúde tem a notificação compulsória, a secretária assistência faz os atendimentos e aí vai para a base de dados. Mas o que a gente tem que olhar essa mulher, independente se ela tem a condição ou não financeira, existe toda uma questão da vulnerabilidade psicológica. Então, a gente precisa fortalecer essa mulher. Esse fortalecimento ele se dá através de rodas de conversa, se essa mulher assim desejar, através de serviço, através de conscientização. Porque dizer eu estou sofrendo violência é muito difícil. Não é dizer, essa mulher vai chegar lá e vai falar, eu sofri violência. Primeiro, para ela reconhecer isso, muitas mulheres, quando a gente ouve relatos, ela entende que ela fracassou enquanto mulher, que ela fracassou enquanto mãe, que fracassou enquanto companheira. Então, existe todo um fortalecimento dessa mulher psicológico mesmo, em que a gente tem que fortalecer para que ela possa pedir ajuda, para que ela possa se entender naquela situação de que precisa de ajuda. E aí sim direcionar, independente classe A, B, C, D ou E, o que a gente precisa é que essa mulher esteja forte e consciente de quais são os seus direitos. E o treinamento dessas pessoas? A gente está falando dessa mulher num relacionamento, mas também, como a vereadora falou no começo, eu mencionei essa campanha do sinal vermelho, às vezes a mulher é julgada, mas por que você foi com essa saia? Por que você deu aquele sorriso? Como que a gente consegue também trabalhar essas vertentes? Eu vou voltar num ponto que é sobre que, felizmente, a gente não pode mais ser utilizado, mas, por exemplo, Ângela Diniz, desculpa, que ela foi, o tempo todo, né, do julgamento, ela foi condenada, né, isso foi um crime que aconteceu já faz bastante tempo, mas até hoje, se você encontrar relatos, vão falar que o crime que o agressor, né, cometeu foi por ter amado demais, e o dela era por ser bonita demais. Então, o tempo todo, nós, mulheres, somos culpabilizadas muitas vezes pelos crimes dos nossos agressores, assim. Então, a dificuldade em denunciar começa por aí, porque primeiro a gente, inclusive nós, né, a cultura do machismo, ela também, infelizmente, está nas mulheres, e isso faz com que, mas será que não fui eu, né? Será que realmente poderia ter evitado? Será que eu poderia ter feito alguma coisa a mais, né? Será que naquele dia eu poderia ter feito uma outra janta, muitas vezes, né? E a gente precisa entender que o ciclo de violência, né, que é a agressão, o arrependimento, a lua de mel e a violência de novo, ele cada vez fica mais curto. E não dá pra gente achar que isso é um caso isolado. Isso acontece diariamente no Brasil, diariamente em Campinas, né? Diariamente na cidade como um todo, né? A Lei Maria da Penha está aí, né, para mostrar pra gente como que é o extremo muitas vezes, né? Felizmente, a Maria da Penha conseguiu ter vida, mas infelizmente está numa cadeira de rodas hoje em dia por conta das agressões, né? Então, para a gente parar com essa cultura, né, a gente precisa mudar a mentalidade da sociedade. Por isso que é tão fundamental a gente começar a falar sobre isso logo na primeira infância. Então, logo na escola, né, quando tiver brigas ali, né, a gente saber que a violência não é para ninguém, assim. Vereadora, inclusive, a senhora mencionando isso, eu vou aqui dar um testemunho da escola, por exemplo, da minha filha, que eu fui chamada lá por umas questões, e justamente a escola tem percebido que algumas das amigas, os namorados, parecem que repetem o ciclo de violência que aquela menina supostamente viveu na casa dela. Então, olha, ela arrumou um namorado que a protege, mas a gente já percebeu que, na verdade, ele não a protege, que ele já está fazendo com ela aquilo que a mãe dela viveu. E a educação percebe isso, e muitas vezes essas pessoas até falam, será que a gente não consegue um palestrante aqui, alguém, porque a gente não sabe mais o que fazer com essa menina para ela dizer não a esse namorado, porque ela não está percebendo, ela está achando que está sendo protegida num primeiro momento, porque ele aparece como um super-herói contra aquela situação que ela vivia na casa dela. Gente, é uma loucura isso. É muito interessante debater nas escolas a questão do relacionamento abusivo, porque muitas meninas acabam se reconhecendo ou reconhecendo as amigas, né, ou algum relacionamento de amigas. Então, essa ideia, né, porque eu entendo que a gente precisa dar nome para as coisas. É muito difícil combater coisas que não têm nome. Então, a gente falar de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, sobre ciclo de violência. O ciclo de violência, o desenhinho do ciclo de violência, que tem muitos materiais,
eu estou sempre divulgando nas minhas redes, já fiz material para colocar nos serviços e tudo mais, e é muito comum que as pessoas falam assim, dão um retorno dizendo, eu me reconheci no ciclo de violência. Eu olhei para aquela figura que fala, né, sobre a questão do tensionamento, a agressão, depois o arrependimento, a lua de mel, a promessa de que tudo vai melhorar, né, e aí a mulher acredita que aquilo nunca mais vai acontecer e vai para um novo tensionamento e uma nova agressão. A ideia que é um ciclo e que sempre vai parecer, né, que vai mudar e que não vai acontecer mais, mas que a mulher está nessa situação de tristeza, de violência, né, de perda de liberdade, de apartamento das suas pessoas queridas, esses sinais, né, são sinais que acabam levando as mulheres a se olharem e a se reconhecerem, porque não é simples reconhecer que quem você espera que te daria afeto está te violentando. Isso não é uma... A própria psique cria mecanismos de proteção em relação a isso, porque é muito dolorido. Sim. Né? E ainda mais para adolescentes, crianças, pessoas muito jovens. Mas né? aí qual seria a idade, então, já que vocês mencionaram a questão da educação, para chegar e dar nome às coisas, por exemplo, na escola, para ensiná-los? Eu acho que a questão da violência independe da idade. Porque ensinar as pessoas de que a violência não é um caminho, independe da idade. Independe da idade, seja para as mulheres, para as meninas e para os meninos também, né? Sim. É importante que os meninos aprendam e que os meninos tenham espaço de fala, inclusive se eles veem que se eles por acaso vivenciam uma situação de violência dentro de casa, né, do pai com a mãe, enfim, é importante que a escola seja um espaço onde aquilo possa ser lidado com aquilo, né, para que a gente sabe que as crianças reproduzem muitos comportamentos, né, Sim. E isso chega, porque uma menina que sofre uma violência, ou menino ou menina que sofre uma violência, ou que vivencia uma violência dentro de casa, o comportamento disso se reflete na escola. Sim. Basta conversar com os profissionais, com os educadores, a criança manifesta esse comportamento. Então, não falar sobre isso não resolve o problema. Você só coloca você coloca panos quentes ali, o comportamento está ali, o conflito está ali, a situação de tensão, inclusive com os colegas, está ali, você vê que a criança está passando por um processo de sofrimento e você simplesmente não discutiu, não abordou o tema. Certo. Então, é claro que, dependendo da idade, você pode ter métodos, tem metodologias, tem muitos livros infantis hoje em dia, porque é isso, né? O tema da violência, o tanto de livro infantil que tem abordando de forma pedagógica, tem coisas maravilhosas, tem coisas lindíssimas que são recursos pedagógicos que podem ser usados. Então, tratar da violência, eu acho que independe da idade. Certo, e quando a gente pensa, inclusive nesse mês de agosto lilás, Wandecleia, vamos falar um pouquinho das atividades que a gente está tendo aqui. Eu, inclusive, já abri o site da Prefeitura, portal.campinas.sp.gov.br. A gente tem aqui a campanha Você Não Está Sozinha, nós estamos aqui para te apoiar. Lembrando que o número Ligue 180 é um número nacional, né, para registro de violência doméstica, mas nós temos aqui também o contato direto do CEAMO, que nós falamos tanto aqui, que pode ter essa procura ativa, que fica na Avenida Francisco Glicério, 1269, no 6º andar, no centro de Campinas, e também tem um contato telefônico, olha, é o 3236-3619 ou 0800-777-1050, tá correto? Sim. Tá, eu vou pedir, inclusive, o pessoal aí do Switcher deixar todo o tempo que a gente estiver aqui falando agora esses contatos, para a pessoa que estiver em casa, que queira anotar alguma coisa, ou queira tirar uma foto aí do vídeo, possa ter esse tempinho para fazer isso, enquanto a gente fala desses serviços de proteção e dessas atividades, Wandecleia. No mês de agosto a gente vai ter várias atividades, seja para essa mulher que já se identificou enquanto vítima de violência, rodas de conversas, participações nas universidades, participações com a sociedade civil, sempre priorizando estar no território, priorizando estar com as equipes. Então, a gente também está fazendo rodas de conversa nos CRAS e nos DAS, que são aqueles serviços que fazem o atendimento ali no território. A gente tem priorizado isso porque muitas vezes essa mulher
como colocamos, ela não se identifica na situação de violência, ou se identifica e não sabe a quem pedir ajuda. Então, conversar sobre isso, dialogar sobre essa questão é fundamental. É uma campanha de conscientização. Conscientização de quais são os tipos de violência, o como essa mulher deve buscar ajuda e quais são os serviços. Então, a programação toda deste mês é voltada para essa ação. Conscientizar, dar caminhos e oportunidades para essa mulher romper o ciclo de violência. Olha, a gente tem aqui na programação roda de conversa, inclusive sobre violência contra a mulher idosa. A gente tem também curso para servidores. Temos aqui o pessoal da guarda. A gente sabe que a guarda tem um serviço também de proteção à mulher. Basta ligar no 153, tem que ter lá os critérios, tem que ter o boletim de ocorrência para o programa Guarda Amigo da Mulher. Se eu não me engano, tem que ter uma medida protetiva. A medida protetiva. Para o Guarda Amigo da Mulher, 153, lá eles têm contato. Nós temos aqui algumas ações, inclusive, olha, no final do mês, Papo de Homem, lá no auditório do Ceprocamp, falando sobre masculinidade. E tem curso de panetone também, que é em parceria com uma faculdade aqui da cidade, porque passa, inclusive, pelas questões financeiras que nós discutimos aqui. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui um convite especial, porque eu estive lá, a gente falou da Feira das Mulheres Empreendedoras, agora a gente tem feiras descentralizadas, mas a gente tem uma lojinha linda que fica no Campinas Shopping, uma parceria que foi feita com o Campinas Shopping. Eu estive lá com essas mulheres, e aquilo que foi dito aqui, não é só vender o produto, parece que uma apoia a outra, uma conversando com a outra, uma fala do seu caso para a outra, uma aquele dia, a outra está meio borocochô por conta de alguma coisa dentro desse processo, a outra vai lá e anima, e realmente é um trabalho muito legal, vale a pena você conhecer essa loja, né, das Mulheres do Bem lá no Campinas Shopping, para você que é de Campinas, tá bem? Eu pergunto agora uma última pergunta que é tão velha, mas eu sempre tenho uma resposta. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Totalmente. 100%. Totalmente. Tem que meter, né? Esperemos que sim. Porque ainda há aqueles que pensam que não se mete a colher. E como meter a colher? Como que a gente faz isso? Denunciando, conversando com essa mulher, conscientizando. Quais seriam as dicas aqui? Fortalecendo, né? Denunciando, primeira coisa. Nunca, jamais se meter no meio do conflito para não ser um terceiro atingido. Jamais. Denunciando. Conversando depois com essa mulher, fortalecendo ela, acompanhando essa mulher também nos serviços, acompanhando até mesmo, às vezes a mulher não quer ir sozinha fazendo uma denúncia, uma vizinha fortalece, pode ir junto com ela. Tá certo, Paola. Tem, inclusive, uma lei dos condomínios, que são obrigatórios agora, inclusive, denunciar, né? Então, para quem mora em condomínio, né, tem o síndico, ele é obrigado a notificar a polícia, inclusive, aquilo que estava acontecendo, né? Como a doutora Fábia disse, apoiando essa mulher, estando junto, fortalecendo. Muitas vezes o que falta para a gente conseguir denunciar é o entendimento que a gente está passando por uma violência. Então, muitas vezes, explicar que isso é uma violência fundamental, explicar o ciclo da violência, né? Porque muitas vezes a violência acontece, chega naquele momento assim, mas ele me falou que não vai fazer mais, tal, eu amo. Então, assim, explicar que isso é um ciclo que está acontecendo, né? Isso não é um caso isolado e tudo mais. Então, eu acho que são os passos principais, né, que a gente pode ali identificar. Qualquer voz mais alta que a gente ouve, né, na vizinhança ou então em algum outro espaço, já é importante ficar atento. Até mesmo na rua, muitas vezes a gente vê alguma coisa acontecendo, é importante ficar atento, nunca se colocar no meio do conflito, mas também não deixar essa mulher sozinha. É tudo isso de fortalecimento, de denúncia, de estar próximo, mas eu entendo que também, para acrescentar, não falar as mesmas coisas, a empatia. Nós mulheres conseguimos perceber muitas coisas. E às vezes aquela amiga que desaparece das redes sociais, aquela vizinha que não mais leva, todo dia levava o filho na escola, já não está mais levando, essa mulher ficou mais introspectiva. Então ter uma empatia, de perceber que tem algo errado, se colocar à disposição dessa mulher, não chegar apontando o dedo, você está sofrendo, mas se colocar enquanto amiga. Por isso que o slogan é você não está sozinha, que a gente possa se colocar no lugar daquela pessoa, perceber que tem alguma coisa diferente, se mostrar perto, então ser empático com a outra. Eu acho que, até puxando o gancho de tudo que elas falaram, eu acho que eu tenho trabalhado muito a ideia de que a gente precisa ter rede afetiva, isso que a Mina coloca, né, de ali no espaço, de tal apoio. A gente precisa de rede afetiva e a gente pode ser rede afetiva de outras pessoas.
né? Então, nesse caso dessa empatia, quer dizer, rede afetiva no seguinte sentido, o isolamento da mulher das suas relações familiares, de amizade, de convívio, é um dos indícios mais evidentes que está acontecendo uma relação abusiva. E muitas vezes o círculo, né, as amigas, a família acaba criticando a mulher. Ah, mas ela está se isolando porque ela quis. Não, muitas vezes ela está numa relação abusiva, né? Então, estabelecer esse laço de confiança, de que a mulher possa recorrer, possa falar, possa contar, inclusive possa se olhar, né? Porque muitas vezes na fala a gente acaba se reconhecendo, né? Eu acho que é muito importante. Então eu sempre falo assim, para as mulheres que sofrem violência ou as que não sofrem também, ter relações, redes afetivas é uma forma de se proteger contra vários abusos, inclusive o abuso doméstico e familiar. Quando a gente passa pela questão da segurança pública, eu lembro que foi uma luta muito grande para termos primeiro uma segunda, para termos a primeira, depois para termos a segunda, para ser 24 horas. Hoje, em termos de segurança pública, o que a gente pode pensar que, no caso em especial de Campinas, precisamos ainda avançar para também ser mais um ponto importante nessa proteção à mulher aqui na nossa cidade, Fábio? Falando de segurança pública, eu acho que a delegacia todas deveriam ser 24 horas para começo de conversa. Acredito que também em termos de segurança pública teria que ser mais deslocado, eu sei que o número é reduzido, mas mais com relação ao policiamento. Em vários lugares irmos em pontos de ônibus mais iluminados, porque não basta só você fazer todo aquele suporte do ponto de ônibus se ele está em um lugar escuro, aquela mulher. A gente já tem uma lei municipal que, por exemplo, depois das 10 pode parar em local fora do ponto se a mulher pedir. Então, mas isso não ajuda muito, por exemplo, imagine só, a pessoa parou aqui, mas ela mora 3 quadras para cá e não é linha de ônibus. E essas 3 quadras que ela vai descer sozinha? Entendeu? No escuro, depois das 10h30 da noite, quer dizer, não ajuda muito esse aspecto. Resolve assim, se a pessoa estiver na linha do trânsito, do ônibus, no percurso, resolve. Tá. Mas caso contrário, se ela estiver mais abaixo, não adianta nada. Ela vai continuar passando perigo do mesmo jeito, principalmente as estudantes, pessoal que faz, pessoal da enfermagem, da saúde que entra de madrugada, pessoal que entra em fábrica de madrugada. Os pontos de ônibus são muito escuros, são muito emos. Então tinha que ter um policiamento maior, em termos de fazer rondas nos bairros, principalmente os bairros mais periféricos, mais distantes, principalmente porque nós estamos vivendo um momento que tem muitos moradores de rua, muitos usuários de drogas, e eles praticamente pulverizam na cidade à noite, de madrugada. Então é muito perigoso para essa mulher, para essa menina, para essa moça. Paola. Falando de segurança pública, né, eu acredito que a gente precisa, de fato, ter ter mais delegacias 24 horas por dia, né, porque a gente sabe que as maiores violências acontecem principalmente na sexta-feira à noite, né, no final de semana, em feriado prolongado, né, na virada do ano, esses momentos que a gente acha que pode ser esse momento de festa, mas é um momento que as mulheres acabam, muitas vezes, passando mais tempo com seus agressores, né, então os serviços precisariam funcionar mais nesses horários, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas a integração de fato dos serviços, né? Então, por exemplo, para estar no Gama, né? A mulher precisa ter uma medida protetiva, mas ela muitas vezes precisa até ir lá, né? Chegar até esse espaço, né? E muitas vezes não tem integração dos próprios serviços, né? Eu trago isso porque eu fui fazer uma visita ao Gama e um próprio policial que está no Gama me falou assim, mas depois daqui, essa mulher vai para onde, né? Ele mesmo não sabia da questão do CIAMA, então ter essa informação para os próprios servidores ali, iluminação mudaria muito a nossa cidade, a região central mesmo ali em frente, o posto da guarda que fica na Moraes Salles ainda é muito mal iluminado, né? Então você tem que pegar um pouco mais à frente o ônibus, já é difícil você deslocar, né? A Glicério a gente tem uma boa iluminação, mas quando você chega no bairro, parece que é um grande apagão e você não consegue enxergar nada. E apesar da lei ser a partir das 22 horas, a gente está um período noturno, né, e com uma movimentação, principalmente pós-pandemia, baixa na rua a partir de umas 8 horas da noite, assim. Então, isso já é um sinal de perigo para essas mulheres, né? Então, quando a gente não tem iluminação, quando a gente não vê, quando tem uma área, por exemplo, de mata, quando a gente tem, por exemplo, algumas áreas que demoram um pouco mais para você ter ali até a zeladoria mesmo, né, e acabam tendo alguns matagais, são esses espaços que são
perigosíssimos para as mulheres. Então a gente precisa juntar, né? Falar de segurança pública não é só falar da polícia, não é só falar da guarda, é falar também da zeladoria, falar da iluminação, falar dos serviços públicos do modo geral. Vou deixar você por último agora, Cleia. Não, eu entendo que essas questões que elas já levantaram é importante, a questão da iluminação pública é fundamental, né? A gente sabe, eu sempre comento, né? Quer dizer, que mulher que nunca deu a volta, pegou um caminho mais longo para não passar em determinado lugar, num terreno baldio que é escuro, porque a gente se sente mais vulnerável, Sim. né? E também a discussão sobre o próprio processo de urbanização, né, os vazios urbanos, né, os vazios urbanos, aquele monte de terreno, a gente sabe que tem regiões que têm terrenos enormes, né, em que as mulheres elas têm medo de passar ali, a manutenção desses equipamentos, a cidade ter vida. Eu acho que essa é uma questão também, porque muitas vezes se associa segurança a cada um ficar na sua casa. Mas quando a cidade tem vida e bairros, você pode ver bairros que são mais iluminados, que têm mais infraestrutura, as pessoas tendem a ficar até mais tarde na rua, e isso faz com que a rua seja mais segura. Então, praças iluminadas, por exemplo, praças iluminadas poderia ser um espaço de lazer, enfim, em que, se as pessoas estão na rua, elas acabam ficando mais protegidas. Isso é evidente quando a gente circula à noite nos diferentes bairros da cidade. Também a questão da formação, a delegacia 24 horas, com certeza, é importantíssima, que as duas delegacias aqui possam ser 24 horas, é fundamental que funcione 24 horas no final de semana, e a formação dos profissionais, né? Nós estamos falando de formação de todos os profissionais, dos profissionais da educação para identificarem, dos profissionais da saúde para identificarem, e também os profissionais da segurança, que também precisam ser formados para identificarem a situação e lidarem com uma sensibilidade, porque é muito comum, muitas mulheres nos relatam situações, né? Imagino, né, um profissional da segurança que tem que passar muitos... não é fácil um trabalho de segurança, é um trabalho de tensão, é um trabalho que coloca o profissional numa situação de muito conflito, né? E aí você ter a sensibilidade de lidar com uma mulher que sofreu uma situação de violência, não dá para ser colocado isso inteiramente na costa, sobre as costas dos profissionais, né? É necessário que as próprias corporações, as instituições façam esse treinamento, essa capacitação para que a policial ou o policial desenvolva a forma de lidar com uma mulher que sofreu violência, como lidar, como orientar. Até porque nesse quesito, vereadora, tem aí até tem a questão da medida protetiva que nós comentamos. Às vezes tem, olha, uma distância X. Aí a mulher chega na porta do trabalho, na quadra anterior ela viu que o seu agressor está no bar na quadra anterior. Aí ela liga e fala, olha, eu tenho a medida protetiva e eu vi a pessoa tal. Fala assim, mas tá qual que é a sua medida protetiva? Tem que estar a 200 metros, tem que dar a tantos metros. Tem que trabalhar também com essa questão. Claro, claro. Porque, na verdade, isso faz parte do processo das próprias corporações se formarem Sim, mas se a medida deu, por exemplo, se ela já se sentiu insegura uma quadra antes, mas está dentro do limite da medida protetiva, o guarda também, naquele sentido, como que ele vai agir e como ela vai se sentir segura. Então, nesse momento, como a medida protetiva pode, de fato, protegê-la? Então, porque o afastamento, a medida protetiva, ela define essa metragem, mas também tem digamos assim, a proteção da mulher contra incidência, por exemplo, não pode mandar uma mensagem no WhatsApp, então aparecer na frente, passar na frente, lógico que cabe interpretação. É muito difícil isso ser colocado no regramento. Nesse caso, que eu acho que tem uma sensibilidade. Porque eu acho, o que eu acho que é preciso que quem opera o direito seja sensível. Quem opera o direito, quem opera a política pública, o profissional da segurança, o policial, precisa ser sensível nas métodos e formas que os homens agressores, os autores de violência, infelizmente usam para tensionar aquela mulher. É muito comum aparecer no trabalho, é muito comum aparecer na escola do filho, é muito comum fazer alguma forma ali estar aparecendo na vida da mulher.
Então, isso é uma coisa quase de sensibilidade, porque é muito difícil numa lei prever todas as hipóteses. Correto. Mas quem vai operar a lei, quem vai fazer aquela lei se realizar, precisa ter o contexto sobre aquilo, precisa estar sensível à mulher, porque essa é a primeira coisa, não julgar, não já quebrar de imediato a relação, né, de suporte, né, porque a gente sabe que existem muitos julgamentos. Sim. Né? Muitos julgamentos estão feitos. E a gente, pela nossa própria experiência, a gente sabe que quando uma mulher sofre violência, a tendência que nós temos é que a mulher seja julgada pela violência que ela sofreu. Então, o não julgamento acho que é uma porta, é um primeiro passo, e o segundo passo é desenvolver essa formação para contextualizar aqueles casos em situações, né, que acontecem. Secretária. Para além de toda a contribuição que teve, acho que a gente tem que ter uma sociedade conscientizada, mulheres que entendam quais são os seus direitos, e uma rede muito coesa. Coesa no sentido de conhecer a atuação de cada um e saber os encaminhamentos, e também capacitada para acolher essa mulher de forma adequada, para que ela não sofra de novo outro tipo de violação. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, nossa discussão foi muito legal, nosso debate. Com certeza a gente pode trazer aqui várias vertentes dessa questão de que como cada um de nós pode proteger a outra, pode proteger o outro, o que cabe a cada um, ao poder público. E com certeza vamos conversar isso em outras oportunidades. Eu agradeço a participação de vocês e até uma próxima, viu? Obrigada, até mais. E o Questão de Ordem fica por aqui. Continue com a programação da TV Câmara Campinas. Até um próximo programa.